Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o SQL Server Aula 6. Nessa aula vamos falar sobre o insert nas nossas tabelas. Você já viu nas aulas anteriores como criar a sua tabela, você viu como inserir, como você pode manipular, apagar a tabela, recriá-la se for necessário, através de scripts ou mesmo pelo ambiente. Nessa aula nós vamos fazer o insert, que é inserir dados nas nossas tabelas. O comando insert ele tem a seguinte característica, a seguinte sintaxe: insert into, nome da tabela, abro parênteses, os campos da tabela que eu quero adicionar, fecho parênteses, values e depois passo os valores para o insert. Existem várias formas de fazer insert, como por exemplo, eu posso fazer inserts a partir de selects, eu posso fazer inserts de um único campo ou mais campos. Então você vai aprender nessa aula especificamente como adicionar dados e eu vou criar uma aplicação em Excel VBA para que você possa ver como fazer isso, inclusive utilizando o VBA como ferramenta de insert, para não ter que ficar fazendo os scripts todos manuais. Vamos carregar agora o nosso SQL Management Studio. Se você ainda não fez o download, você deve fazer o download do SQL Management Studio para que você possa manipular o seu banco de dados. Ele vai carregar, vamos aguardar. Vamos conectar o nome do meu notebook mais o nome da minha instância, vamos conectar e o ambiente do SQL Management Studio será aberto. Banco de dados, vamos selecionar o nosso banco de dados SQL_DB1, nova consulta, e você vai visualizar aqui nos nossos dados que nós não temos nenhuma informação ainda nas nossas tabelas. Se eu der um select aqui, select asterisco from dbo.alunos, e pressionar a tecla F5, você vai ver que o resultado é em branco porque não há nenhum aluno inserido. Para facilitar, eu criei uma planilha de Excel que nós vamos utilizar aqui depois para fazer o insert com os dados das pessoas. Então aqui eu tenho as informações de cada um dos usuários que nós vamos inserir. Esses usuários foram buscados aí em listas na internet. Vamos fazer um teste. Primeiro passo, eu gostaria de inserir o primeiro aluno. Para inserir então uma tabela ou um registro na nossa tabela, nós vamos digitar insert into e aí o nome da nossa tabela, dbo.alunos. Na sequência, vou abrir parênteses e vou escrever o nome dos campos. Se você se recorda, os nomes dos campos têm que ser exatamente como estão aqui na nossa tabela. Se nós abrirmos as colunas da nossa base de dados alunos, vamos ver que o primeiro campo se chama ID aluno, vírgula. Depois, nome, vírgula, sexo, ou melhor, data de nascimento, vírgula, sexo, vírgula, data cadastro, vírgula, e login cadastro. Após informar os campos, por exemplo, você deve estar perguntando assim, mas Alessandro, eu preciso inserir todos os campos ou colocar todos os campos aqui? Não. Existem situações em que nós podemos programar o nosso banco de dados para que os registros entrem automaticamente, como por exemplo, uma trigger que insere a data de alteração ou muda, faz um update na data de alteração de um registro. Eu posso colocar aqui gatilhos que vão colocar a data de cadastro e login de cadastro automaticamente. Mas não é o caso dessa aula ainda. Values. Então nós vamos colocar os valores. ID do aluno. Como eu quero colocar o meu primeiro aluno da tabela, o ID dele é o número 1. Vírgula. Depois eu quero o nome. Nós vamos copiar o nome aqui do Alan e vou colar. Detalhe importante, quando você vai fazer a inserção de dados, textos devem vir acompanhado das aspas simples para que eles possam ser adicionados no banco de dados. Vírgula. Data de nascimento, então nós vamos colocar aqui, vou abrir a aspa simples também, vamos colocar aqui que ele nasceu no dia 4/9/1989. Vírgula. Agora o sexo dele, vamos colocar aqui sexo masculino, vírgula. Data de cadastro. A data de cadastro vai ser a data atual. Se eu não me engano no SQL nós tínhamos um comando select date time. Eu não lembro de cabeça, mas eu preciso ver aqui exatamente qual é o comando para data e hora automático. Por enquanto eu vou digitar aqui a data do cadastro manualmente. Hoje é dia 2 de novembro, 2/11 de 2019. E eu vou fazer esse cadastro agora exatamente às 15 horas, vírgula,
Depois, o login cadastro, entre aspas também, eu vou colocar aqui o meu login da minha máquina, Aless. Para ficar igual à minha máquina, eu poderia colocar aqui Alessandro, o que eu quisesse. Esse Aless você vai entender depois quando nós estivermos fazendo isso lá via Excel. Se nenhum erro foi exibido, então aparentemente o nosso select, o nosso insert está pronto. Se eu selecionar tudo isso aqui e der um F5, nós vamos visualizar aqui embaixo o comando uma linha afetada. Ou seja, nós conseguimos fazer a inserção dos nossos dados. Se eu der um asterisco na nossa tabela dbo.alunos, nós vamos visualizar agora a nossa linha, select asterisco from dbalunos, Alessandro. Então aqui está a inserção dos dados do Alan colocados na minha instância. Detalhe importante, veja que a data de nascimento está sendo exibida no ano, mês e dia. O SQL Server faz a instalação desse formato, mas depois, quando nós formos consumir esses dados em outras aplicações, nós podemos dar o formato que quisermos para essa data. O nosso campo aqui de data de nascimento, veja que ele só tem data, ele não tem a hora. Em contrapartida, o nosso data cadastro ele tem data e hora com mais precisão. Esse é o campo DateTime que nós criamos lá na nossa estrutura de criação das tabelas. E esse aqui é o campo do tipo Date. Fizemos o primeiro insert. Agora, algumas dicas com relação aos inserts. Preciso escrever o insert com letras maiúsculas ou os comandos que fazem parte do meu insert com letras maiúsculas para serem executados? A resposta é não, não há necessidade, basta você escrever do jeito que quiser. Maiúsculos, minúsculos, o SQL não faz diferença. Posso escrever tudo isso numa única linha, Alessandro? Pode. Se nós pegarmos aqui todos os nossos dados e nós tentarmos fazer aí agora a inserção, primeiro que nós não vamos conseguir. Vou dar um F5. Você vai ver que nós não conseguimos inserir o mesmo registro porque houve uma violação da nossa primary key. Se você se recorda na aula anterior, nós temos que ter uma chave ou um registro único na nossa tabela de alunos, que é o código dele, e eu não posso cadastrar um segundo aluno ou mesmo o aluno repetido com a mesma ID. Agora o que eu vou fazer? Vou quebrar essa linha novamente para que nós possamos inserir um novo aluno. Vamos pegar aqui o número 2. Vou trocar o ID para 2. Vou copiar o nome do Alessandro. Lembre-se, aqui, cuidado, tem um espacinho final no nome. Nós vamos ter que tratar isso lá na nossa rotina de importação. Então, se eu pegar aqui o Alessandro e eliminar o espaço e adicionar também a sua data de nascimento, mais o sexo e mais a hora, dia e o login. Ao pressionarmos o F5, nesse caso eu preciso selecionar a nossa instrução, porque senão ele vai tentar executar as duas instruções. Eu posso colocar o ponto e vírgula aqui, eu acho que ele executa as duas na sequência. Então olha que ele já fez o insert e já me deu o select aqui na parte de baixo. Como não houve erro na primeira instrução, então ele fez o insert certinho e colocou aqui na minha máquina o segundo aluno. Perceba como é simples fazer o insert. Agora vamos fazer diferente. Nós vamos criar aqui, fazer um insert para a nossa tabela de cursos. A nossa tabela de cursos, se você se recorda, é uma tabela mais simples. Ela tem apenas duas colunas contando, com as principais e outras duas com data de cadastro e login cadastro. Então vamos lá, insert, vamos começar. Insert, vou fazer tudo minúsculo agora, into dbo.cursos, abro parênteses, ID do curso, vírgula. Nome do curso, lembre-se que tem que ser o mesmo nome que nós demos para os campos lá na nossa criação. Data, cadastro. Se eu quiser usar aqui, basta colocar o cursor descendo com a setinha e pressionar o Tab, vírgula. Login, cadastro, a mesma coisa. Desço com a setinha, Tab e vou completar o comando. Nesse caso eu vou colocar os values, então eu vou até colocar aqui, values, e vou colocar os valores. O ID do curso. O curso número 1 tem o ID 1. O nome do curso, como é texto, lembre-se das aspas simples, nunca esqueça disso. VBA 1. Se nós analisarmos lá, VBA 1. A data de cadastro, então como é a data atual, eu vou copiar a data e o login lá de cima para facilitar, para não ter que digitar tudo de novo, e vou fechar parênteses. Teoricamente está tudo certo. Se selecionarmos agora esse nosso comando e pressionarmos o F5 ou clicarmos aqui nesse botão para analisar ou executar, ou melhor, esse executar, nós vamos visualizar então que uma linha foi afetada. Ou seja, se nós dessemos agora um select asterisco from dbo.cursos, nós vamos visualizar agora o nosso curso cadastrado. Perceba como é simples. Eu tenho então um insert para fazer aí
a maneira mais fácil de fazer a inserção de dados aí para a nossa planilha. Eu poderia usar softwares de terceiros, como por exemplo o Excel, para fazer esses inserts. E nós vamos fazer isso já já. Antes, há uma tabela aqui especial que nós vamos montar, que é a tabela de situação. A tabela de situação é em relação às faltas. Nós temos lá o ID situação, a situação e a data cadastro. Vamos lá. Insert into dbo.situação, abro parênteses, vamos colocar os campos ID situação, situação, data cadastro e login cadastro. Values, e nós vamos colocar aqui nos nossos valores o ID da situação. Situação número 1 vai ser presença. Então, ele está presente à aula. Presença confirmada. Vírgula, e aí, data cadastro e login cadastro é o mesmo. Selecionando os nossos dados, F5, uma linha foi inserida. Agora, vou copiar esse comando novamente. Nós vamos fazer agora o insert da segunda situação. Então, 2, ausente, sem justificativa. Vamos fazer o insert. E depois nós vamos copiar novamente esse insert da situação e vamos colocar aqui ausente com justificativa. Lembrando de trocar o ID, senão ele dá aquele erro, né, na nossa PK. Assim que fizermos um F5 na nossa instrução, mais uma linha afetada, se nós dermos um select agora na nossa base, select asterisco from dbo.situação, nós visualizaremos esses comandos todos aplicados. Então, nós adicionamos a situação. Como esse curso ele está sendo criado passo a passo, nós vamos ter que fazer agora o insert das turmas. Mas para fazer o insert das turmas, eu vou mostrar para você que a modelagem, ela às vezes pode falhar, como é nesse caso. Nós não vamos poder inserir os alunos nas turmas nesse caso. Nós vamos ter que ter uma tabela auxiliar para adicionar os alunos. Essa tabela de turmas é para controlar apenas as turmas formadas aí nos nossos cursos. Mas isso é assunto para outras aulas, não se preocupe com isso por enquanto. Então, se você já percebeu, nós fizemos aqui um insert de dados para os alunos, nós fizemos um insert de dados para cursos, e agora eu precisaria fazer um insert de todos os meus registros de uma única vez, para facilitar. Não dá para fazer a inserção de 2 registros simultaneamente, então nós vamos criar aqui uma planilha. Essa planilha aqui que eu estou criando, ela vai fazer esses inserts, e nós vamos adicionar os dados. Eu vou deixar essa planilha para você fazer o download, mas você vai ter que fazer algumas alterações. Vamos lá. Desenvolvedor, modo de design e vamos editar o código do fazer insert. Se você não entende de VBA, eu tenho mais de 200 aulas publicadas no YouTube. Inclusive, as 67 primeiras aulas dessa playlist é de um curso básico completo para te dar todas as noções do que nós vamos ver aqui agora. Não se esqueça de que o VBA é a minha linguagem preferida e que eu vou utilizar o Excel como interface para inserção de dados. Mas depois nós vamos usar o Power BI para consumir essas informações. Você vai ver que dá para navegar usando o SQL Server, consumindo os seus dados ou inserindo os dados usando as aplicações que você mais tem interesse. Agora vamos lá. Aqui nós vamos fazer a conexão com o nosso banco de dados e aqui eu vou usar um record set para fazer a inserção. Se nós entrarmos em ferramentas e referências, você vai visualizar aqui o Microsoft ActiveX Data Object, o ADO 2.8. Então eu preciso dele para que a conexão com o meu banco de dados funcione. Nós vamos definir uma variável de SQL para string, uma variável de controle de linha, pois eu preciso saber na minha planilha quantas linhas tem nome. Depois, uma variável para coluna, uma variável para manipular a minha planilha, uma variável para dizer qual é a última célula com dados, e aí as variáveis de inserção, VID para poder capturar o ID desse meu aluno, VNome para poder fazer a captura do nome, VLogin para fazer a captura do login, VData de nascimento para fazer a data de nascimento, data de cadastro para capturar a data atual e o sexo também para capturar lá da nossa planilha. Primeiro passo que nós fizemos aqui foi definir a minha variável W para sheet alunos e depois a minha última célula com o comando w.cells w.rows.count, ou seja,
esse comando substitui por 1.048.576, que é o número de linhas da minha planilha, da coluna 1 e posiciono o cursor na minha última célula. Com isso eu capturo e sei qual é a minha última célula com dados. Seleciono a minha planilha, defino a minha linha 2 como a linha inicial e a coluna número 1. A partir desse ponto eu vou abrir a conexão. É aqui que você vai ter que fazer a conexão. Muito cuidado para não colocar a abertura da conexão com o seu banco de dados dentro da estrutura do loop, ou do while, ou das estruturas de repetição. Porque senão você vai ficar criando conexões com o seu banco de dados desnecessariamente. Basta ter uma conexão aberta para que você possa fazer todos os inserts, todos os selects, tudo o que você queira fazer com o seu banco de dados. Depois, faça enquanto a minha linha atual, que começa em 2, for menor do que a minha última célula, a minha linha da última célula. Vou capturar o ID, o nome, a data de nascimento, o sexo, a data de cadastro vai ser dado pelo comando now. Se nós abrirmos aqui e digitarmos interrogação now, na janela de verificação imediata você vai ver que ele vai retornar data e hora. Depois, login, eu estou usando a instrução uppercase ou ucase para converter em maiúsculo o retorno da minha variável environ, da minha instrução environ. Se você não sabe o que o environ faz, eu tenho aula específica sobre ela lá no YouTube, não deixe de assistir também. Vou montar o meu SQL. Note que é dessa forma que eu monto os SQLs aqui nas minhas planilhas. Então, SQL primeiro, insert into na minha tabela alunos. Depois, SQL vai ser igual a SQL, ou seja, da linha anterior, concatenada com mais esse pedaço que eu coloquei aqui. Esse pedaço nada mais é do que a lista de todos os campos com o parênteses abrindo e fechando. Depois, values e por último a montagem. ID. Perceba que eu vou montar aqui primeiro com o parênteses, depois o ID, vírgula. Nome, aspas simples para nome, vírgula. Aspas simples para data de nascimento, vírgula. Aspas simples para sexo, vírgula. Tudo isso para montar aqui no final, com o fechamento do meu parênteses, a minha instrução do insert. Vou definir aqui que a minha linha é a minha linha mais um e vou executar o meu SQL. Eu até posso fazer o inverso, colocar aqui o SQL antes e depois eu vou redefinir a próxima linha para executar o comando. Eu não preciso dar esse open já vai fazer com que esse insert seja executado. E aí eu posso ir para a próxima linha e repetir o processo com o loop. Muito importante quando você estiver utilizando aplicativos para conexão com seu banco de dados é fechar a conexão quando você estiver utilizando, quando você não vai mais utilizá-lo. Eu não preciso fechar aqui a abertura do meu record set porque ele faz o insert e fecha o record set. Aqui eu preciso fechar a conexão, senão ela fica pendurada no banco de dados. Mensagem de conclusão e depois eu vou matar todos os meus objetos. Esse código está pronto, senão eu ia ter que prorrogar bastante essa aula. Aqui no provedor é que você deve tomar bastante atenção, porque aqui é igual. A versão do SQL, se você baixou a mesma que eu estou utilizando, vai funcionar. O server, você tem que colocar o nome da sua máquina e aqui o nome da sua instância. Então, o nome da máquina, barra, e o nome da instância do SQL que você criou. Database é o parâmetro para o nosso database, SQL underline DB, SQL underline DB underline 1. Depois, Trusted Connection, significa que é uma conexão de segurança, é confiável? Sim, está conectado na minha máquina. Então eu dei o yes. Tanto que você viu que ele não colocou aqui nem usuário nem senha. Vamos depurar o nosso código, não tem nenhum erro. Vou colocar o meu breakpoint aqui e vou pressionar o F5. A partir desse momento, a minha instrução já está preparada para capturar. Veja só, a linha atual é a 2 e a última célula é a 155. Detalhe, como nós já fizemos os dois inserts manuais, eu vou pedir para que ele comece isso na linha 4. Eu vou vir aqui, ln igual a 4, e aí ele já vai dizer que 4 é menor do que a minha linha 155. VID, então note que ele pegou o ID 3, ele capturou o nome do Alexander e note que o trim fez a remoção daquele espaço que tinha no final. Data de nascimento, sexo, data de cadastro, veja que já está pronto, e o login. A instrução environ, ela retorna o ALES, que é o nome do usuário da minha máquina. Montando agora o SQL, antes de executar, se você vier na janela de verificação imediata e digitar me mostre o SQL, nós vamos visualizar o nosso SQL prontinho. Eu posso vir aqui agora copiar aquela instrução, eu vou abrir até uma nova consulta,
Vamos pegar aqui uma nova consulta. Vou colar. E você vai ver aqui, quando eu quebrar as linhas, que o meu insert está certinho. Ele foi montado adequadamente pelo VBA. E eu vou inserir agora aqui o 3, o Alexander, sem o espaço, data de nascimento dele, sexo e a data atual e o meu usuário. A partir do momento que eu dou um F8, essa linha acabou de ser inserida lá na minha tabela. Se nós apagarmos tudo isso aqui e eu pedir para ele dar um select asterisco from db alunos, nós vamos visualizar agora aquela linha 3 sendo inserida. Fácil e rápido. Agora o melhor de tudo é isso, são 155 linhas. Eu vou clicar aqui no botão de play, mas vou minimizar isso aqui e você vai ver em quanto tempo isso vai ser feito. Vou tirar meu breakpoint e play. Pronto, acabou. Foi muito rápido, ele adicionou exatamente 793 pessoas lá na minha tabela. Mas como há um erro aqui, na verdade não é um erro, isso foi proposital, eu pedi para que ele parasse a gravação na linha 154, pois eu apaguei todos os IDs posteriores. Se nós analisarmos a nossa tabela e pedirmos lá no SQL Management que faça novamente um select, ao dar um F5 você vai ver que todos os nossos alunos, olha só, foram cadastrados. E tal rapidez é tão grande que ele colocou lá as minhas variáveis de tempo com a data de cadastro muito próximas uma da outra, na verdade iguais. Aqui ele colocou data de nascimento, sexo, tudo certinho. Se nós dermos um count, você não sabe ainda, não viu isso ainda no curso, não se preocupe, nós vamos falar sobre isso. Nós temos 154 registros prontos para começar. Se eu quisesse os outros arquivos aqui, os outros registros, era fácil. Eu vou colocar aqui um índice mais 1, vou copiar essa fórmula para baixo e agora nós temos até o final quantas linhas? 792 linhas. Lá na minha linha 156, vamos ver aqui onde ele parou. Ele parou aqui na linha 156. Eu vou trocar essa minha linha para 156 e vou pedir para que ele execute o código a partir do meu botão aqui em cima. Preparados? Vou salvar a planilha apenas para não perder nada. Faz o insert. Pronto, então ele acabou de inserir mais de 500 registros em alguns segundos. Foram feito isso muito rapidamente. Se nós dermos um count agora, você vai ver que nós temos 792 alunos lá na minha tabela. E eu posso tirar esse count, deixar apenas o asterisco para que ele possa me exibir todos os nomes de todos os alunos até a linha 792. Percebendo como é fácil? Então você pode utilizar a planilha para montar esse seu insert. Você já pratica seus códigos VBA, se você quiser fazer as alterações, fique à vontade. E eu vou deixar para você fazer o insert dos cursos. Copie o código, insira um novo botão em VBA e faça o insert. Se você não sabe fazer o insert, não se preocupe. Você vai poder fazer o insert manual, pois assim você vai assimilar o conceito do insert. Vamos salvar mais uma vez essa planilha para não perdermos nenhuma alteração. Vou fechar o meu código VBA e vamos encerrar essa nossa parte. Lembrando, essa planilha está disponível para download lá no meu site no www.alessandrotrovato.com.br. Lá você vai conseguir fazer o download desse material, apostilas e outras planilhas que eu já trabalhei nas aulas do YouTube. Essas são as nossas tabelas, nós vamos fazer ainda algumas alterações. Se tiver dúvidas, deixe aí nos comentários. E aproveitando, o que você está achando desse treinamento? Está gostando? Se você está gostando, deixe aí o seu like. Não esqueça, compartilhe esse vídeo com seus colegas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e, é claro, ajude o meu canal aqui a atingir cada vez mais público. Grande abraço, nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!